Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para o estudo do livro No Mundo Maior, André Luiz e Chico Xavier, que nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Capítulo 4, Estudando o Cérebro. Com a mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhes vigorosos fluidos de vida renovadora, Calderaro esclareceu-me bondoso. Há 20 anos, aproximadamente, este amigo pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo, num doloroso capítulo de sangue. Iniciei o serviço de assistência a ele só há 3 dias. No entanto, já me inteirei de sua comovente história. Dirigiu compassivo olhar ao algoz, desencarnado, e prosseguiu. Trabalhavam juntos, numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima desde a infância e, atingida a maioridade, exigiu do chefe, que passava a tutor, o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão, terminantemente, a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude. Propiciar-lhe-ia vantajosa posição no campo dos negócios, conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Até ali, guardara-o a conta de um filho, que se lhe reclamava contínua assistência. Estalou-se a contenda. Palavras rudes, trocadas entre vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira o assassinou, dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre, em que se amontoavam fartos pacotes de papel moeda. Retirou a importância vultuosa a que se supunha com direito, deixando intacta a regular fortuna que despistaria a polícia no dia imediato. Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial, onde a vítima pernoitava enquanto a pequena família fazia longa estação no campo. Fingindo preocupação ante as portas cerradas, convidou um guarda a segui-lo, a fim de violarem ambos uma das fechaduras. Em poucos momentos, espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emalhada nas habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Mandou selar cofres e livros, providenciou arrolamentos laboriosos, requisitou o amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação. Foi verdadeiro advogado da viúva e 2 filhinhos do tutor falecido, os quais, mercê de seu devotamento, receberam substanciosa herança. Planteou a ocorrência como se o desencarnado lhe fosse pai. Terminada a questão, com a unanimidade do aparelho judiciário, diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. O mentor estampou diferente brilho no olhar, fez pequena pausa e acrescentou. Conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverante a segui-lo. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, a maneira de era sobre muro viscoso. Tudo fez o homicida para atenuar-lhe o assédio constante. Desdobrou-se nos ingredientes materiais, ansiando o esquecimento de si mesmo e pondo em prática iniciativas que lhes fizeram afluir ao cofre enormes quantias, valorizando-lhe os títulos bancários. Observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe arrefeciam a intranquilidade e o sofrimento inconfessáveis, deu-se pressa em casar. Aflito por sossegar o próprio íntimo, desposou uma jovem de alma extremamente elevada, à zona superior da vida humana, a qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. No clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu, de certo modo, equilibrar-se,
conquanto a vítima nunca o largasse. Ocasiões houve em que se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, mas sempre resistia, amparado, até certo ponto, pelas afeições de que a esposa, desde muito, dispõe em nossos planos. Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivava. A essa altura da narrativa, Calderaro interrompeu-se, tocou a zona do córtex e prosseguiu. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Aterrorizado pelas recordações, transiu o irreprimível pavor em face aos juízos conscienciais. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, seu único oásis do deserto escaldante, das escabrosas reminiscências, o infeliz então, respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma quando, agindo e trabalhando, de qualquer maneira, mesmo desordenadamente, intentava a fuga através de todos os meios ao seu alcance. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte, abatido e cansado, de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas do sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. Vocês estão lembrados, né, do desenho do cérebro. Fez característico movimento com o indicador e acentuou. Repare os centros corticais. Contemplei admirado aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhes impediam o laboratório das energias nervosas. Observando atentamente o quadro, não me parecia que estivesse a examinar o tecido vivo da substância branco-cinzenta. Tive a impressão de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? Malgrado essas impressões, reparei que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. É uma patologia do cérebro. Continuava perplexo, sem saber como formular os comentários cabíveis, quando o assistente me veio em socorro, esclarecendo. Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adesso a duplicar a física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas, vagarosamente conquistadas pelo ser, através de milênios e milênios. E renascendo entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa, por extrema leveza e extraordinária plasticidade, submete-se no plano da crosta às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos com a missão ou aprendizado necessários. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida.
Através dele, sentimos os fenômenos exteriores, segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso, varia ele de criatura para criatura, em virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Nem os símios ou os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, eu deveria ter marcado em amarelo isso. Ele está afirmando, nem os símios ou antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano. Quer dizer, esses macacos, esses antropóides, vão ser seres humanos mais adiante. Isso está claramente dito aqui. Vou repetir do início. Nem os símios ou os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si. Cada individualidade revela o consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual, com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento no homem civilizado. Sob esse ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despende a fronte mental de um cientista. Certo? É diferente. A escola acadêmica, na crosta planetária, prende-se à conceituação da forma tangível em trânsito para as transformações da enfermidade, da velhice ou da morte. Aqui, porém, examinamos o organismo que modela as manifestações do campo físico e reconhecemos que todo aparelhamento nervoso é de ordem sublime. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários, reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e recepção. A mente é a orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela lei divina a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Do plano objetivo, recebe-lhe os atributos e as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve-lhe a inspiração, mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue seu caminho, sem recuos, sobre a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Verificando-se pausa natural nas elucidações, ocorreram-me inúmeras e ininterruptas associações de ideias. A gente, não sendo cientista, não entendendo da mecânica mais profunda do cérebro, para a gente até aqui basta, não é como o André que vai além. Como interpretar todas as revelações de Calderaro? As células do acervo fisiológicos não se revestiam de característicos próprios? Não eram personalidades infinitesimais aglomeradas sobre disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Seriam acaso duplicatas de células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E se assim fora, não deverá a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? São questões. O instrutor percebeu minhas hiperquirições inarticuladas.
porque prosseguiu sereno como a responder-me. Mais uma vez ele escutou o pensamento do André. Conheço-te as objeções e também as formulei noutro tempo, quando a novidade me feria a observação. Posso, contudo, dizer-te hoje que, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. Como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação, independentemente. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porque o espírito mais sábio não se animaria a localizar com a afirmação dogmática o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Ou seja, é tudo justaposto. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinada personalidade no fígado, outra nos rins e ainda outra no sangue. Modificam-se infinitamente. Surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revele em tumultuária animalidade, aproximando-se dos quadros inferiores da vida, porquanto o estômago não necessita recordar compulsoriamente que substância alimentícia lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão da expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas, lembradas, sempre que oportuno ou necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. Interrompeu-se o assistente por alguns segundos, como a dar-me tempo para refletir. Em seguida, continuou atencioso. Na verdade, não há nisso mistério algum. Voltemos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas, através dos organismos celulares que se mantinham e se multiplicavam por siciparidade. Lá no mar, nós, milhões de anos. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja marinha, é um bichinho do mar, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder, por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar, através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Calderaro fixou em mim significativo olhar e perguntou: compreendeste suficientemente? E nós perguntamos a nós mesmos se nós entendemos. Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam a imaginação, impedindo-me o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou: pois, por mais esforços que evidenciemos por simplificar a exposição deste delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade.
Quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto e do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Vale observar que a doutrina espírita segue a ciência. E a ciência diz que todos nós somos resultado da evolução. A gente vem desde a célula primitiva, evoluindo passo a passo, passando por vários reinos animais. Seguimos a ciência. O orientador, interrompendo-se, acariciou-me de leve com o companheiro experimentando no estudo, estimulando o aprendiz humildade e acrescentou: em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Desta condição, participamos nós, os desencarnados, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados, por não havermos, até o momento, alijado todo o conteúdo das qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Tal circunstância nos compele a viver, após a morte física, em formações afins, em sociedades realmente avançadas, mas semelhantes aos grupamentos terrestres. Então, ele está dizendo mais uma vez que na passagem para a morte, no plano espiritual, a gente tem uma vida muito semelhante à que nós temos na Terra. Está claro aqui. Oscilamos entre a liberação e a reencarnação. Aperfeiçoamo-nos, burilamo-nos, progredindo até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso às expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender. Não nos é dado compreender. Nos dois lados da existência em que nos movimentamos e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo denso, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é nossa bênção, aparelhando-nos para o futuro divino. A atividade na esfera que ora ocupamos é para quantos se conservam quites com a lei, mais rica de beleza e de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. Atravessando, contudo, o rio do renascimento, somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Por lá semearemos para colher aqui, aprimorando, reajustando e embelezando, até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos aptos e vitoriosos para outras terras do céu. Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero redentor. Em regiões sombrias, fora dela, fora do plano físico, quais não podes ignorar, há oportunidades de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Então, esses espíritos criminosos, dos mais variados tipos, não precisam necessariamente encarnar para cumprir. Num primeiro momento,
é o que temos visto e veremos nos livros futuros, os campos de resgate que existem no plano espiritual. Seguindo, verificou-se breve pausa, que não interrompi, considerando a inconveniência de qualquer indagação de minha parte. Calderaro, todavia, continuou solícito. Perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longíssimo pretérito. Isso é natural, em virtude de tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Se a forma física evolui e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido no organismo perispirítico, através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde a adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. Vocês já imaginaram a gente lembrar o que a gente fez há 2 ou 3 mil anos atrás? Que tipo a gente não deveria ser? Você acha que nós vamos ter forças para aguentar tais visões de nosso próprio comportamento? Eu acho que eu não tenho, não. Seguindo. Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido de nossos irmãos encarnados, importa, não nos esqueça, que os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis, uma e outra, ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo e que não suportaria a carga de uma dupla vida, como ele já nos explicou. Em razão disso, e atendendo aos deveres impostos, lá vem a sirene, a consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora. São quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva. Além disso, nascimento e morte, na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos, imprescindíveis à renovação. Em verdade, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas províncias de existência que se seguem, naturais, ao campo da atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. Se a gente se analisar, nós vamos conhecer nossas tendências. Não é? A gente sabe, eu costumo pensar assim, pensar assado. É a nossa tendência, é aquilo que a gente foi e a gente tem uma noção. Nem todos, ao atravessarem o sepulcro, podem readquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências. Quem demasiado se materialize, demorando-se em baixo padrão vibratório, no campo da matéria densa, não pode reacender de rápido, de pronto, a luz da memória. Despenderá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu. Dentro da luta humana, também é indispensável que os neurônios se façam de luvas mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos da evolução ou resgate. Aprimoramento ou ministério sublime. Importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispirítico com poderes muito mais extensos quando a gente está desencarnado, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma. Isso, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita a manifestações grosseiras, a quedas lastimáveis, as doenças complexas,
lá no plano espiritual, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Então, como o André havia perguntado, sim, o perispírito adoece. Nessa altura das elucidações, arrisquei uma pergunta no intervalo que se fez espontâneo. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões de vida cerebral a que nos referimos? O companheiro não fez rogado, redarguiu. Nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constitui campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado, sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Nós precisamos estar com os 3 cérebros em funcionamento, é o que eu entendo. Para a nossa mente prossiga em direção ao alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas, para orientá-lo nos serviços presentes, amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior do idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. É como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, em obediência a indefectíveis desígnios universais. Quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. O instrutor, com ar fraternal, indagou: entendeste? Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque afinal assimilara a lição. Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, envolvendo-o em fluidos benéficos, e disse-me, após longa pausa: temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, colhendo o ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação se ambos se houvessem esquecido da queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. O assistente deixou perceber novo brilho nos olhos percussientes e acrescentou: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões, recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isso mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade, a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem, com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Em seguida, permaneceu Calderaro longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas que, envolvendo a cabeça,
e a espinha dorsal do enfermo se me afiguraram fortemente repousantes, porque em breve o doente, antes torturado, se abandonava a sono tranquilo, como sorvera suavíssimo anestésico. Dentro em pouco encontrava-se em nosso círculo, temporariamente afastado do veículo denso, tomado de pavor perante o verdugo implacável que se mantinha sentado, impassível, num dos ângulos do leito. Verifiquei que o enfermo não nos notava a presença, qual acontecia com o algoz em muda expectativa. Contava como certo que o assistente os cumulasse de longas doutrinações. Calderaro, porém, guardou absoluto silêncio. Não me contive, interroguei-o. Por que os não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia, agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes. Que coisa incrível! São eles dois infortunados, e nada mais. Damos-lhes, no momento, o que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições do domínio do conhecimento. Olhou para a grande porta próxima e acentuou: a providência não foi, porém, esquecida. Lá vem a sirene. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Alguns instantes, durante os quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas, o prestimoso mentor prosseguiu: lembra-se de Puigsegur? Sim, recordava-me de modo vago. Fez-se em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando estudos que levaram a efeito sobre certas realizações de Charcot. Não podia, entretanto, especificar particularidades, porquanto a psiquiatria não fora meu campo direto de trabalho na medicina. Tornou Calderaro solícito. Puigsegur foi um dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador, em que era possível conversar com o paciente noutro estado consciencial, que não o comum. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela surgia nova terapêutica para tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, nesse lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas realizações inadiáveis. E por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a esses nossos amigos? Insisti ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores que se trocavam insultos e acusações. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura retificamos os efeitos, quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Neste momento, alguém assomou à porta de entrada. Oh, era uma sublime mulher, revelando idade madura, nos olhos esplendia brilho meigo e enternecedor. Curvei-me comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido: é a irmã Cipriana, a portadora de divino amor fraternal que ainda não adquirimos. Olha só que beleza. Calderaro é bem humilde. Ele sabe o seu verdadeiro lugar. Vamos ver o que a gente pode observar superficialmente, porque eu confesso que não tenho capacidade para tanto. Vamos lá.
Como vimos na última observação do capítulo anterior, Calderaro atendia ao paciente encarnado, que se mantinha unido a outro desencarnado. Disse ele, mão fraterna espalmada sobre a fronte do enfermo, como a transmitir-lhe vigorosos fluidos de vida renovadora. E Calderaro detalha, há 20 anos aproximadamente, este amigo pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo, num doloroso capítulo de sangue. Vemos aqui como a consequência do ato insano repercutiu na mesma encarnação. Não foi preciso uma reencarnação e os dois se encontraram lá adiante. Não, já nessa. A situação já se instalou. 2. Calderaro conta a história de ambos. Já vimos acima e afirma. Palavras rudes trocadas entre vibrações de cólera inflamaram o cérebro do rapaz. Mais uma vez nos é explicado que as palavras seguidas de sentimentos são a raiz de grandes danos e devemos evitar entrar nesse ciclo de vibrações e palavras, logo no início, para não corrermos esse risco. Não, a gente não precisa chegar a um caso de um crime desse. Muitas vezes uma discussão é assim aquecida por um motivo de um jogo de futebol, de um partido político. Não é verdade? A intensidade é a mesma. O problema não é o tema, é a intensidade. Isso é que faz a ligação. Terceiro, o crime acontece e ele escapa ardilosamente, mas conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. A culpa gravada em sua alma segue corroendo-lhe as defesas psíquicas que o ligam dia a dia à vítima. Ou seja, ele não era de todo mal. Ele não fez isso sem remorso. Eu tenho que matar e acabou e seguiu para a vida em frente. Não. Ele sentiu a culpa. Ele percebeu que foi um ato impensado. Mas o ato foi feito. Né? A culpa gravada em sua alma segue correndo as defesas psíquicas que o liam dia a dia à vítima. Não é possível escapar de nós mesmos. Ninguém vem nos cobrar ou punir. Somos nós mesmos nossos juízes e executores. Ele diz, se engolfava nas mais cruéis depressões nervosas, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares. Então a gente pode entender uma coisa. Então a gente, há milênios atrás, fez alguns crimes. Naquela época, a gente achava que aquilo era a coisa mais normal do mundo. Então a gente vem evoluindo, 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 passa a ser uma pessoa boa. Não lembra daquilo. Porque o passado fica lá escondido. Mas, à medida que vamos evoluindo, a nossa capacidade de lembrança vai se ampliando e a gente toma consciência daqueles crimes. Aí a gente quer acertar. É por isso que muitas vezes a gente vai quitar uma dívida de muitos séculos atrás. Então a gente pensa assim, nossa, fulano é tão bom, por que aconteceu isso com ele? Ele sabe. Ele sabe que ele tinha uma conta lá atrás, que ele queria sanar daquela forma. Vale lembrar mais uma vez que nós não precisamos saudar os nossos passados sempre com fatos dolorosos. Alguém que assassinou milhares de pessoas numa guerra não precisa morrer milhares de vezes de uma forma violenta. Ele pode se transformar num cardiologista e salvar milhares de vezes de vidas, não é? Então é uma forma de você quitar o seu passado de uma forma positiva. Você dar a vida às pessoas que você tirou a vida. Vamos continuar. Falávamos no capítulo anterior sobre a possibilidade de pessoas amadas serem intercessoras, pedindo ajuda para os que não têm merecimento por si mesmos. Aqui diz, amparado até certo ponto pelas afeições de que a esposa, desde muito, dispõe em nossos planos. Quer dizer, ele era um bom pai, um bom esposo, a esposa gostava dele, os filhos também. Ele adoeceu nesse estado nervoso, a esposa pedia por ele. Ela tinha merecimento. E ele, por ele se fez amar. Então, concedido alguma ajuda.
O merecimento da esposa possibilitava algum socorro espiritual. 5. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino, desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que adquiria. Como aprendemos no capítulo anterior, o crime ficou arquivado na área primitiva do cérebro. Ele sentia a culpa, que se repercutia na área emocional. A confissão e o pagamento do crime na justiça seria capaz de abrandar o sofrimento dele e relaxar o assédio do opositor. Mas ele não deu esse passo de resgate e regeneração. Porque se não basta tudo isso que ele já sofreu essa vida toda, ele vai ter que acertar isso no futuro de uma forma ou de outra. 6. A presença da vítima a perturbar-lhe a memória passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico. Então, a simbiose entre a culpa do encarnado e o desejo de vingança da vítima desencarnada atava-os cada vez mais fortemente. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. Um motivo espiritual levou a um problema psicológico seguido de danos ao corpo físico. Então, vocês entendem por que ele fixou tanto no cérebro naquele capítulo, que foi tão difícil para a gente entender? Porque agora ele está associando para a gente perceber como é o mecanismo. Mais para frente, isso tudo vai ficando mais leve. Calderaro explana longamente sobre as características do sistema nervoso, demonstrando que cada um de nós tem um sistema resultando de nossas vivências milenares. Não há duas mentes idênticas. Diz ainda da complexidade de revelações entre os sentimentos, ações, educação, escolaridade e outras tantas variantes que se atuam em nosso cérebro perispiritual e físico simultaneamente. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. É a lei de progresso que a todos estamos submetidos. A evolução é inexorável, não dá para parar, não dá para evitar isso. 8. Do plano objetivo, recebe-lhe os atritos e as influências da luta direta da esfera subjetiva. Absorve-lhe a inspiração, mais ou menos intensa, das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins, e o resultado das criações mentais que lhe são peculiares, sobre a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Calderaro detalha que o cérebro, em seu sistema nervoso, recebe influências, atritos dos desencarnados e encarnados, como que tenha afinidade com os mesmos padrões vibratórios, resultando em criações mentais que, por sua vez, realimentam o sistema nervoso próprio e dos que com se tenha afinidade. André se questiona sobre as células físicas. Seriam acaso duplicatas das células espirituais? Como conciliar tal teoria com a libertação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? E se assim fora, não deverá a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Ao que Calderaro explica. Existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí
são dificilmente substituíveis. Cremos que por serem mais espirituais que físicas, imagino eu. 10. Em várias oportunidades neste estudo, tivemos a informação de que iniciamos nossa jornada há milhões de anos, dentro de formas minerais, vegetais, animais, para chegar à forma humana. Calderaro dá mais um detalhe nessa jornada evolutiva. Quantos séculos consumiu revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pelas interferências indiretas das inteligências superiores. Interferências indiretas das inteligências superiores. Está bem claro? Houve interferência. Seguimos um programa evolutivo sequencial, que eventualmente é submetido a alterações por inteligências competentes. É sabido, no livro Exilados de Capela, que quando os espíritos que vieram para cá chegaram, eles tiveram que encarnar nos antropóides. Então, foi preciso a espiritualidade interferir para que fosse possível seres humanos já desenvolvidos terem a sua primeira encarnação nesses antropóides. Dali para frente, eles seguiram, casando-se entre si, não mais via os antropóides. Quer dizer, há interferências pontuais quando necessário. Interessante resumo de Calderaro falando de nossas atitudes. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Ainda muitos de nós estacionados na irritabilidade, não é? Apesar de já termos passado das sensações e do instinto, ainda mantemos características anteriores. Vamos desenvolver nosso cérebro pelo aprendizado e exercício do amor fraterno. Nos foi recomendado, amai-vos e instruí-vos, não é? Se irritabilidade resolvesse alguma coisa, o mundo estaria resolvido, não é verdade? Não adianta ficar irritado. 12. Calderaro esclarece ainda que não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, a que na esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero e redentor. Em regiões sombrias, fora dela, quais não podes ignorar a oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes que voluntariamente contraíram perigosos débitos para com a lei. Portanto, devemos agradecer e aproveitar ao máximo as oportunidades de resgate e expiação nos planos físicos, porque é mais fácil. Pois nos planos desencarnados, possivelmente, seria muito mais difícil. Sabemos que há os que se recusam a encarnar sistematicamente, e nesse caso só lhes resta a região sombria, que já tivemos descrições em livros anteriores e teremos em livros seguintes. Aguardem libertação. Já estamos chegando. 13. Calderaro responde às questões de André, que André apenas cogitou mentalmente sobre a razão de não nos lembrarmos do passado ancestral e tem a resposta. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde a adquiriremos, quando a nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício da sombra. Lembrei de um livro que eu li, chama Filhos da Chuva, cujo autor se nega a afirmar ser ele o protagonista. Dentro da narrativa, nos diz que em vida anterior foi levado ao hospício por ter afirmado serem deles as lembranças. Então, ele não é louco de falar de novo e voltar para o hospício. Então, ele escreveu o livro, contou tudo que ele lembrou, dizendo que foi um romance. O livro é muito bom. Nesse livro, ele narra a sua vivência desde os dias ancestrais, quando ele vivia em árvores.
já humano, mas muito primitivo, até os dias em que chegou a ser um professor universitário. As memórias deles são ricas em detalhes fantásticos. Se puderem, leiam. Chama Os Filhos da Chuva. Mas não precisamos lembrar todo o passado para termos uma ideia de quem somos. Todos conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. Basta sermos honestos em nosso autoexame. Somos vaidosos, egoístas, autoritários, desonestos, etc, etc, etc. O que nós somos? Analisando friamente nossas tendências, poderemos ter uma ideia bem aproximada do que precisamos nos libertar para não retardar a nossa evolução. Calderaro fala ainda da plasticidade do perispírito, da ação de nossa mente, estejamos encarnados ou desencarnados. Diz lá, importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispirítico com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria que presentemente nos define a forma, quando estão desencarnados. Isso, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, mesmo no plano desencarnado, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Portanto, a necessidade de nos mantermos vigilantes é permanente. Procurar manter a mente em equilíbrio emocional. A culpa é ponte para o desgaste. O que precisamos é reparar os erros e não estacionar na culpa. Todos erramos ontem, hoje e ainda por algumas encarnações. Errando, aprendemos a não errar, reparando nossos erros. Calderaro nos fala das consequências de estacionarmos em uma fase das vidas mentais. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado, sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das nações superiores sofrem o perigo da contemplação sem obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Está clara essa exemplificação. Até mesmo os que escolhem a vida contemplativa, longe das tentações da vida prática, acabam por estacionar por falta de trabalho ativo, uma renúncia vazia de realizações. O que importa é o nosso produto, é o que nós fizemos, o que nós realizamos. Porque intenções, apenas intenções, é muito pouco, não é? Se o Pai Celestial, o Criador, cria sem parar, não é? Nós precisamos criar também. Seja beleza, seja equilíbrio, sejam filhos, sejam o que for. Nós precisamos trabalhar no bem, preferencialmente. 17. Como já estudamos, a fixação em determinado tema mental, seja uma ansiedade, medo, preocupação e mesmo os assuntos que proporcionam prazer, temos consequências danosas. Nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, em obediência a indefectíveis desígnios universais. Quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas à nossa. E sofremos as consequências dessa simbiose. Não nos interessa a simbiose. Nós precisamos ser autônomos, responsáveis por nossos atos, pensamentos e assim por diante. 12. Calderaro usa o caso em análise para exemplificar essa simbiose. Dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários, o encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento,
em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio, em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação, se ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Ou seja, a culpa do encarnado, que se recusou a confessar e quitar sua dívida de ódio, resultou na ligação com a vítima, não menos renitente na vingança. E vemos mais uma vez a afirmativa: no pensamento residem as causas. É imperioso que policiemos nossos pensamentos para que haja mais chance de progresso sem dores acrescentadas. 20. Interessante a afirmativa de Calderaro quando André pergunta a razão de não esclarecer os dois homens ligados pela dor. Falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos em raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes. Assumir a incapacidade de ser útil em tema onde não temos ainda aprimoramento. Erro de muitos de nós comete quando nos arvoramos em esclarecedores e sofredores nos trabalhos de desobsessão. Temos capacidade de amar ambos, o obsessor e o obsedado? Ou ainda tendemos a culpar um ou outro? Vamos ser honestos aqui na nossa análise. Não é verdade? A gente pode esclarecer, no máximo. 21. Calderaro esclarece que as técnicas magnéticas de desdobramento mental e espiritual, ainda pouco bem utilizadas terapeuticamente entre os encarnados, é rotineira no plano espiritual. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. Quantos de nós não acordamos com soluções ou propósitos modificados depois do sono? Não é? A gente vai dormir com determinados sentimentos. Não, amanhã quando eu acordar eu vou fazer isso. São atitudes extremas. Aí você vai dormir. Minha mãe dizia, o travesseiro é um bom conselheiro. Minha mãe sabia das coisas. Aí a gente vai dormir. E quando acorda, mudou de ideia. Já não pensa daquela forma. Será que não dá para a gente pensar que a gente foi recebido, pensou, ajudou, mentalizou sobre o assunto, raciocinou melhor, não é? O que eu sei é que a gente tem sempre que agradecer, porque a espiritualidade está sempre nos socorrendo. E nós, como crianças, estamos sempre teimando em achar que nós sabemos melhor que o Criador. Não é verdade? Bom, meus amigos, estivemos juntos mais uma vez. Eu conto com a colaboração de vocês, me ajudando, fazendo comentários na área de comentários aqui no YouTube, para que a gente possa crescer junto. Muita coisa eu devo ter passado, eu posso ter me enganado sobre alguma interpretação minha, mas juntos nós podemos nos ajudar. Por isso que chama Estudo em Grupo. Um grande abraço a vocês e até o próximo capítulo.